Olá, sou Jefferson Luiz De Simone, sou fundador do Stick Fight Do. Neste audiobook falarei sobre treinamento marcial na escola. Bem, treinamento marcial na escola é algo recomendável somente em lugares, em locais, em grupos sociais que têm a violência sob controle. Eu acredito nisso. Tá? Por mais que um determinado sistema marcial contenha regras e disciplinas, eu acho que é muito difícil controlar o comportamento de jovens, estudantes, que veem no seu dia a dia, constantemente, a violência como uma coisa comum, como uma coisa normal. Então, por exemplo, eu acho que no Brasil, por exemplo, eu estou no Brasil, sou brasileiro, no Brasil a violência não tem realmente nenhum controle, nós não temos um controle dessa violência, assim como também não se tem na América do Norte, nos Estados Unidos. Então eu acredito que nesses países onde a violência não está sob controle, e principalmente nos lugares onde as pessoas não têm uma disciplina pacífica, não têm um comportamento pacífico, como é o caso no caso do Brasil e dos Estados Unidos, são dois países onde a violência é muito grande e as pessoas são geralmente muito agressivas com o seu próximo no dia a dia. Acredito que nesses lugares a arte marcial não deva, sistemas marciais, não devam ser misturados com a educação formal, com a educação básica. Eu acredito que isso não seja recomendável. Tá? Porém, em países onde o comportamento das pessoas e dos jovens é definido não somente pela escola, mas também pelo seu berço familiar, pelas regras das próprias famílias que já educam essas pessoas para que sejam pessoas que tenham a violência sob controle, como, por exemplo, a Coreia do Sul, por exemplo, o Japão. Os países orientais são muito bons quando se fala em educação. Nesses lugares, inclusive, a prática marcial é adotada como regra. Na Coreia, a Coreia é um bom exemplo onde o Taekwondo, que é uma arte marcial coreana, é adotada na escola. As crianças aprendem o Taekwondo desde cedo, nos seus níveis básicos de escolaridade. Isso é um exemplo que eu estou citando aqui. Mas nesses lugares, nesses países, na verdade, se tem todo um trabalho educacional de prevenção à violência que já parte, que já começa no núcleo familiar, vamos dizer assim. No entanto, em países como o Brasil, por exemplo, isso é muito difícil, onde não se tem um padrão de educação familiar, não se segue uma filosofia pacífica de convivência social, muito pelo contrário, uma violência total, vamos dizer assim. Então eu acredito que essa questão de se implantar treinamento marcial, seja o Stick Fight Do, seja qualquer outra arte marcial, karatê ou qualquer outra, eu acredito que não é recomendável em lugares, em países onde não se tem a violência sob controle e não se tem uma educação de base, uma educação familiar adequada para a maioria das pessoas. Então eu acredito que nesses lugares eu acho que a ideia de treinamento marcial, na minha opinião como fundador do Stick Fight Do, essa é a minha opinião, eu acho que o treinamento marcial não deve ser implementado em escolas onde não se tem a violência sob controle. Por mais que as artes marciais, os sistemas marciais contenham suas próprias regras disciplinares. Tá? Eu acho que é muito difícil controlar o comportamento das pessoas nessas situações. Tá certo? Porém, muitas federações de artes marciais implantam aqui no Brasil, por exemplo, ou em outros países onde a educação não tem a violência sob controle, como eu já disse aqui, essas federações de artes marciais implantam sim, mesmo sem condições, mesmo sem termos condições, essas artes marciais dentro de colégios e escolas. Nós temos isso também aqui no Brasil, isso é muito comum. O que eu acho um erro, e é óbvio que existe uma questão capitalista também, essas empresas, essas federações de esportivas, vamos dizer assim, não tem com certeza nenhuma preocupação quanto a isso. O objetivo é expandir, nesse caso, a modalidade e faturar o máximo possível, obter recursos financeiros, não se preocupando então se isso terá alguma consequência social para os jovens ou para as escolas. Tá? Então eu acho que a realidade, na minha opinião, a realidade é essa. A verdade é que não se pode fazer algo quando não se tem condições. É fictícia a ideia de que simplesmente um sistema marcial será capaz de conter a violência dos adolescentes e dos jovens, caso eles não tenham uma educação de base, uma educação familiar adequada. Tá certo?
né? Claro que os sistemas marciais são muito úteis para direcionar os jovens na vida, principalmente filosoficamente. Porém, não há milagres, né? Acredito que um sistema marcial não é capaz de transformar a vida de um jovem de forma completa se ele não tem, como eu disse, já uma educação básica adequada, tá certo? Então eu acho que, na minha opinião, né, o Stick Fight Do, por exemplo, ou qualquer outra arte marcial não deve ser implementado em escolas, em países onde não se tem realmente a violência sob controle, como eu já disse, tá certo? Essa é a minha opinião, então, sobre treinamento marcial na escola. Acho que reflete isso no Stick Fight Do. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.